Evangelho após a ressurreição, quando ele prega o sermão em Jerusalém, e aproximadamente 3.000 pessoas são agregadas à Igreja de Jesus Cristo. Então, agora ele está enfrentando perseguição, né? Ele e os cristãos da época, uma perseguição que inicialmente começou pela parte dos próprios judeus. Os próprios judeus não aceitaram Jesus. O que o Evangelho de João fala? Veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberem, é-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. No decorrer do tempo, começou a perseguição por parte do Império Romano. Então, foi necessário que essa carta fosse escrita. O Espírito Santo, então, colocou no coração de Pedro estas palavras, e ele, então, manda essa carta para os cristãos que estavam enfrentando a perseguição. Capítulo 3, versículos 14 até o final. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição, condenação. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua nos dará a sua luz, não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestade e glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma e de outra extremidade do céu. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. As pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Sem dúvida, este será o maior evento no planeta Terra. A volta de Jesus. Sem nenhuma dúvida, todos nós reconhecemos que essa volta a cada dia está mais próxima. Isso é óbvio, né? E há 2000 anos atrás, aproximadamente, já foi dito: esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça.
Então, nesta manhã, nós vamos suplicar que Deus nos dê a perspectiva correta para a nossa vida. Então, nós temos dois aspectos fundamentais nesse texto. O primeiro, vigiai. O segundo, Jesus volta. Vigiai, Jesus volta. Nada melhor do que viver dentro desses dois objetivos que Deus tem para nós. Enquanto estamos aqui, Deus vai fazer com que eu e você possamos viver uma vida irrepreensível no poder do Espírito Santo. Não vamos pecar mais? Claro que ninguém está proclamando essa heresia. Mas nós sabemos que podemos viver uma vida irrepreensível. E Jesus volta. Como é bom a gente ter essa certeza, bem desejando muito a volta de Jesus. Se você quer viver desta forma, nós vamos orar nesse instante. Eu quero viver fundamentado nesses dois aspectos fundamentais da palavra que Pedro traz para nós essa manhã, o Espírito Santo. Nós estamos aqui porque queremos ver uma vida irrepreensível. E o único fundamento que nós temos é a volta de Jesus. Nós sabemos que se nós esperamos em Cristo só para essa vida, somos mais infelizes das criaturas. Bem ansiosos aguardamos tua vinda, ó bom Jesus, quando em majestade e glória tu voltares lá do céu. Removido, então veremos toda dor, toda aflição, exultando aplaudiremos tua glorificação. Que evento, né? Conhecem esse hino? Bem ansiosos aguardamos tua vinda, ó bom Jesus, quando majestade e glória tu voltares lá do céu. Amém? Vamos esperar por isso? E que Deus nos dê uma semana abençoada, que o Espírito Santo faça com que a gente seja realmente uma luz. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, porque tu nos dás o verdadeiro significado da nossa existência. Por que tu nos criaste? Por que tu permitiste com que nós nascêssemos? E agora te agradecemos e te louvamos, porque tu tens uma proposta de vida para nós e uma esperança inabalável. E que nós possamos viver dentro dessa proposta pelo poder do Espírito Santo, não pelo nosso esforço pessoal, por penitência, por sofrimento, mas pelo poder do Espírito Santo, cada um de nós aceita essa proposta de vida e que está fundamentada na volta de Jesus. Que isso aconteça no poder do Espírito Santo e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vigiai. Então essa é a primeira palavra que ele coloca para nós. Vida irrepreensível, como nós vimos no texto. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ninguém tem desculpa, todos podem tranquilamente tomar essa decisão. Como nós já tomamos essa decisão, então nós sabemos que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos. Deus nos escolheu em Cristo, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, por isso que o Espírito Santo coloca bem claro para nós que é possível viver uma vida diferenciada. Nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos olhos, o nosso comportamento, pode ser diferenciado. E tem que ser diferenciado do que é vivido no mundo do século 21. Então, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Isto custou o sacrifício de Jesus. Então, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, para essa vida irrepreensível. Então, por isso que ele fala, amados, enquanto esperam tais coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele, primeiro, paz. A gente até respira fundo quando pensa em paz, né? São tantos conflitos que entram na nossa mente, tantas lutas, tantos medos, tantas mágoas às vezes, ressentimentos, não é? Tantas acusações. O inimigo não para de nos acusar, né? Mas quando você fala, eu tenho paz, e é a paz de Deus,
É a paz porque eu quero fazer a vontade de Deus. É a paz porque eu quero me submeter à igreja de Jesus Cristo que Ele me colocou. É a paz que eu tenho por eu querer tratar bem a minha esposa, meus filhos, respeitar meus pais. Isso é muita paz. Por respeitar as minhas autoridades. Nós estamos vivendo dias de tanto conflito. Mas se for preciso, desligue o noticiário para você falar, não, eu vou orar pelo meu presidente, pelo meu governador, pelo meu prefeito, pelas minhas autoridades, em vez de ficar criticando-as. É paz, você sabia, muita paz. Então Ele quer que a gente viva em paz. Quantas manchas que querem colocar na nossa vida? Desonestidade, imoralidade nem se fala, né? Perversidade. Então, coisas que querem colocar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. A Raída estava orando, né? Temos que suplicar pelo nosso país, porque estão colocando leis aí que são frontalmente contra a palavra de Deus. Então você tem a oportunidade de ver esse aspecto. Imaculados. O que quer dizer imaculados? O que quer dizer imaculados? Sem mácula. E o quê? Sem mancha. Então veja o que Deus está falando. Enquanto esperamos a volta de Jesus, tenham em mente isso, né, que vocês vão viver uma vida em paz, imaculados, inculpáveis. Por que eu posso dizer que eu sou inculpável? Porque o sangue de Jesus, o seu Filho, me purifica de todo pecado. O justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Então nós vamos errar ainda, vamos errar, vamos pecar, mas a gente sabe que Deus levanta a gente. Então, Ele nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões deste mundo e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então não se iluda com coisas desse mundo, com vaidades, com ganância, com poderes econômicos, com coisas materiais. Precisamos delas? Precisamos, na medida que Deus nos conhece e nos providencia, né? E como é bom a gente poder viver hoje pensando naquela proposta que Deus fez para os sacerdotes no Antigo Testamento. Ele diz assim, a minha herança sou eu. Você já imaginou você falar, eu tenho uma herança, a herança é o meu Deus, é o Senhor. Não é a casa, o carro, o emprego. Não, a minha herança é o Senhor. E a gente fica tão preocupado com as coisas aqui, né? Ele diz assim, os sacerdotes, eles não podiam receber nem um pedacinho de terra. Ele diz, a minha herança é o Senhor. Eu vou vender tudo que eu tenho? Ninguém está falando para você fazer isso. Isso é absurdo. Vamos levantar um recurso aqui para tirar o dinheiro do povo. Não, também não é isso. Nós vivemos hoje fundamentados que temos um Deus, Ele é a nossa herança. Números 18, 20, se não me engano, é impressionante. Você fica falando, mas nós somos o quê? Porque, mas é para os sacerdotes. Mas o que nós somos hoje? Geração eleita, sacerdócio real. Então, a proposta é a mesma para nós. Então você vê que paixões, quantas paixões que a gente se ilude nesse mundo. Se você tem se iludido com alguma coisa, Espírito Santo, está aqui, ó. Estou querendo colocar nas tuas mãos. Meus pensamentos, minha vida, minha vida financeira, minha sexualidade, está nas tuas mãos. Nós precisamos de crentes inculpáveis, crentes imaculados, crentes que tenham paz. É isso que ele está dizendo, né? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis, né? E nós agradecemos a Deus porque Jesus já fez tudo isso por nós. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir, para nos tirar de toda a maldade. Não pode, irmãos, não tem vício que possa dominar um crente no poder do Espírito Santo, lógico. Não tem nenhum vício. Não existe nenhum impulso que possa controlar a nossa vida. Se você fala, não, eu quero vencer isso. Ninguém está dizendo que você vai vencer hoje ou amanhã, mas você vai vencer. Porque a vida cristã, ela é crescimento. É uma escada que nós estamos subindo. Eventualmente a gente desce, né? Mas como é bom saber que você sobe 10 degraus e se você descer, vai descer 1 ou 2 só. Para depois você subir mais 4, 5 degraus no seu crescimento espiritual.
Então, primeiro aspecto fundamental que os cristãos do século I precisavam diante da opressão violenta que o Império Romano estava querendo destruir todos os que se diziam crentes em Jesus. Falava que você falava o nome de Jesus, você ia para o Coliseu Romano para ser colocado lá nas feras famintas. Ou se não, amarravam você num poste, de noite jogavam enxofre e você virava as luminárias da cidade. Fizeram muito isso com crentes. Agora, isso acontece nos dias de hoje? Acontece. Nós temos irmãos que estão sendo duramente perseguidos. Acontece no nosso país, sim. Acontece uma perseguição sutil, que você não percebe. Porque se existe alguma coisa que é perseguição, é nós entrarmos na conversa do inimigo. Isso é perseguição mesmo, né? E nós sabemos que podemos evitar isso. Ressurreição de Cristo, o maior evento que já você possa imaginar, não é? Às vezes nós vemos uma Olimpíada, um campeonato, né, mundial em que toda a terra vai presencia, mas nós sabemos que ainda existem alguns que não têm oportunidade. Mas no dia que Jesus voltar, ninguém vai ficar ausente desse acontecimento. Então, como é bom saber disso, né? O poder da ressurreição, o poder de fazer com que um corpo igual ao nosso receba características de um corpo celestial, né? O corpo que é semeado e ressuscita imperecível, é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Então, nós agradecemos, louvamos a Deus, porque a nossa esperança em Cristo está na ressurreição. E você pode dizer assim, mas eu estou com tanta saúde, né? Por que eu vou pensar na ressurreição? Mas a todo momento nós estamos vendo vidas, pessoas que estão partindo e que precisam ter esse direito à ressurreição. Então, como é bom você saber que você lembrar do teu pai, ou da tua mãe que já partiu, e falar, que bom, ressurreição. Está lá esperando a ressurreição, não é? E por isso que o apóstolo Pedro, ele faz um comentário, que nós não sabemos até que ponto está certo, né? Mas ele diz assim, que o que Paulo ensinava era difícil. O que era difícil no ensino de Paulo? A ressurreição. Por que era difícil? Porque nós temos dificuldade de pensar nas coisas eternas. É mais fácil nós resolvermos as coisas aqui da terra. Agora, essa questão da eternidade, você pode prestar atenção. Um profeta fala que 1/3, é um número talvez simbólico, tem interesse pela vida eterna. 45 mil dracenenses, aproximadamente. Quantos que estão pensando nesse momento na vida eterna? 15 mil. Era bom, né? Temos um desafio de 15 mil, né? Temos um desafio de 15 mil. Dos crentes de Dracena, quantos que estão realmente focados numa vida irrepreensível e na vida eterna, a ressurreição? Estão correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de vitórias financeiras, resolver problemas emocionais, saúde, vida eterna, a gente vê depois. Mas o texto está dizendo que você tem que todos os dias estar fundamentando a sua vida na vida eterna. E até foi difícil Pedro entender isso. Por que Paulo escreve aos Coríntios? Por que Paulo escreve aos Tessalonicenses? Por que Paulo tantas vezes foca essa questão da ressurreição? Porque nós não somos muito interessados nesse assunto. Preste atenção. Quantas vezes você pensou na ressurreição essa semana? Né? Mas nós agradecemos, né? Eis que eu vos declaro um mistério, Paulo fala. Nem todos adormeceremos, ou seja, nem todos vamos morrer aqui na terra, mas certamente todos seremos transformados.
Então, como é bom você estar com teus pés aqui na terra, mas teus olhos, o teu coração está na vida celestial, na vida eterna, e na expectativa de que, junto com o ladrão que morreu com Jesus na cruz ali, não foi? Um dia nós vamos também, se partirmos antes, estar no paraíso, e no dia que Jesus voltar, a ressurreição dos corpos, né? Então nós agradecemos a Deus por isso. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade e que o mortal se revestir da imortalidade, então aí será a vitória final. Então, que seja uma semana que você fala assim, mas eu quero viver uma vida que seja realmente irrepreensível, cheia de paz, sem manchas, né? Imaculada, sem culpas, não carregue culpa. Porque culpa é uma coisa terrível na vida do cristão. Na vida do ser humano nem se fala, né? De uma forma geral. Mas na vida do cristão, como atrapalha a culpa? Você não cresce, você não desenvolve, você não produz. Você tem que ter, não, eu sei que o sangue de Jesus me purifica do pecado, eu sei que Ele tem condições de fazer que eu viva uma vida mais irrepreensível, mais imaculada e muita paz. Que Deus abençoe, né? E bem ansiosos aguardamos a tua vinda ao Senhor, não é? Nós suplicamos a Deus, e como é bom você poder viver desse jeito. No teu trabalho, no teu dia a dia, saber, olha, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas eu sei que Deus tem uma proposta de vida irrepreensível, fundamentada na certeza inabalável de que nós estaremos um dia participando dessa ressurreição. Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, quem sabe, né? A gente pode estar vivo nesse dia. Sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com esta palavra. Interessante, né? Não tem nenhum consolo maior do que você saber que você vai participar dessa ressurreição o dia que Jesus voltar. E suplicar a Deus que nós possamos proclamar para todas as pessoas que ainda há tempo, e como nós cantamos, ainda há lugar. Você quer ser essa testemunha? Então vamos orar, vamos suplicar a Deus. Nós queremos ser essa pessoa que vive uma vida irrepreensível no poder do Espírito Santo, mediante todo o poder da palavra da nossa existência, e queremos fundamentar a nossa vida na ressurreição, não em coisas materiais, coisas passageiras. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela forma como o Espírito Santo encerra este documento, esta palavra, que é a tua palavra, palavra de Deus, quando cristãos estão enfrentando perseguições terríveis, e nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que no mundo existem tribulações, a luta é constante, e que nós podemos pedir a Ti sobriedade para vencer cada dia, cada etapa da nossa existência. Suplicamos por essa vida irrepreensível, imaculada, cheia de paz, e suplicamos também que Tu nos abençoes, que nós possamos nos consolar uns aos outros com a certeza de que participaremos da ressurreição na volta do Teu Filho Jesus Cristo. E sabemos que isso só pode acontecer pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.